Salve, salve, Xadrez! Vamos para mais uma resolução da Unifesp 2022. Vem comigo aqui para ler o exercício. Em um recipiente de vidro de capacidade 250 centímetros cúbicos, são colocados 200 centímetros cúbicos de glicerina, ambos inicialmente em 20 graus Celsius. A seguir desse conjunto é aquecido até 70 graus Celsius. Então, o que a gente já conseguiu determinar aí? Ele falou 2 volumes e falou para a gente também a variação de temperatura. Lembrando que a variação de temperatura ela é muito importante para todo o estudo da calorimetria. Quando eu vou lá para gases, é muito importante eu saber a temperatura. Mas quando eu falo de quimacete, quando eu falo de dilatação, o importante mesmo é a variação de temperatura. Topzera. Então vamos lá, ó. Calcule a massa em gramas, fechou? Colocada no recipiente e a quantidade de calor em calorias absorvida pela glicerina durante o aquecimento, desprezando as perdas de calor e sabendo que a massa específica e o calor específico da glicerina são respectivamente. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma questão muito simples, onde ele pede para a gente a massa, e aí ele deu o volume e a densidade. É só usar aquela boa e velha formulinha da densidade igual a massa por volume. E depois ele pede para a gente o calor. Se eu tiver um aquecimento sem mudança de estado físico, é só mandar um quimacete e já era. Vamos junto então que nós chega nessa resposta rapidinho. Vou começar com a massa. Então, densidade é igual a massa dividido por volume. Tamo junto aí? Tamo junto? Espero que esteja assim. Então, aqui a densidade 1,26. Já olhei as unidades. Tá tudo bonitinho, grama, centímetro, pá, já era. E aí eu vou colocar a massa e o volume da glicerina, que é de 200. Oh, anota certinho esses dados, hein? Não vai pegar o dado errado e errar o exercício. Oh, Mary Bird, zigotinho, Mary Bird. Multiplica ali, então. Vai dar 126 por 2, que dá 252 gramas. É essa a quantidade de glicerina que eu tenho. Depois ele fala para a gente calcular o calor. Olha que bonito, o calor é só a gente mandar um quimacete da hora. Falando em calor, um abraço para toda a galerinha de Cuiabá, onde eu dei aula por um tempo lá no Colégio Maxi. Massa demais, velho. Quantidade de calor, então, a massa 252 vezes o calor específico de 0,6 e a variação de temperatura que eu já posso colocar direto aqui. Lembrando que a gente já está num nível avançado, não precisa ficar fazendo a ΔT, um menos o outro. Ixi, deixa para outra vida. Firmeza? 252 vezes 0,6 vezes os 50, fazendo de cabeça aqui, tô zoando, eu já tinha feito antes. Mas a gente vai chegar num valor de 7.560 calorias. Geralmente, quando eu estou falando de calorimetria, valores do tipo 1.000, 2.000, 3.000, a gente deixa assim. A gente não usa em notação científica, a não ser que o exercício tivesse trazido vários valores em notação científica, firmeza? Ou senão, quando ele pede em quilocalorias, aí eu botarei uns 7,56 quilocalorias. Da hora? Então agora vamos ler a B. Mas antes, peço que você dê aquele like maroto para ajudar no nosso projeto. E lembrando que vários exercícios da Unifesp estão resolvidos aqui nessa playlist. E mais uma coisinha também agora para você. Se você quer uma resolução de algum outro exercício, de algum outro vestibular, manda para mim no comentário aqui, ó, teacher, bota a playlist disso, disso, daquilo. O seu pedido é uma ordem até a aprovação. Tamo junto, então volta lá na letra B. Ele fala assim, ó, calcule em centímetros cúbicos o aumento do volume da glicerina durante o aquecimento e o volume da região do recipiente não ocupada pela glicerina, quando o conjunto encontra-se a 70 graus Celsius. Considerando que, devido ao aquecimento, o recipiente tenha se dilatado 0,3 centímetros cúbicos e que o coeficiente de dilatação volumétrica da glicerina é. Então, olha que muito crazy, olha que muito crazy. Aqui, ela divide em duas perguntas e uma delas é o aumento do volume da glicerina. Toda vez que eu falo de aumento de volume, eu estou falando de variação. Então, eu simplesmente vou usar a equação da variação do volume. A variação do volume é ΔV igual a V0 da glicerina vezes o gama da glicerina. Lembra aquela relaçãozinha alfa, beta, gama? Alfa é linear, uma dimensão, metros. Beta, duas dimensões, metros quadrados. Então eu multiplico, então eu faço que o beta é 2α. E o gama, que seriam 3 dimensões, metro vezes metro vezes metro cúbico, que seria 3 vezes o alfa. Aqui, como ele só está falando de líquido, era só para relembrar o mesmo que eu falei. Só para relembrar. Mas tudo bem, relembrar é legal. Vou colocar o Δθ para a temperatura. Então a nossa variação, ou aumento, ou tanto que dilatou, tudo isso são sinônimos para esse ΔV. Vai ser o 200
vezes o coeficiente de dilatação, que é 5 vezes 10 a menos 4, e a variação de temperatura, que é de 50 na lata, direto, rapidão. Então aqui eu vou ter 200 vezes 5, que é 1000. 1000 vezes os 50 é só você multiplicar os números, 1 vezes 5, e copiar os zeros. Então, 1, 2, 3 do 1000 e mais um ali do 50. Isso aqui vezes 10 a menos 4. Olha que topzera. Esses 4 zeros vai dar 10 a quarta. E a gente sabe que quando eu somar esses expoentes, vai dar 10 elevado a zero, que é 1. Então, a variação do volume de glicerina é de apenas 5 centímetros cúbicos. Da hora legal. A segunda coisa que ele quer saber é o seguinte: qual é o volume que está desocupado ali? Qual é o volume que está desocupado entre quando a gente fala na bebida, a bebida geralmente tem um espacinho ali que é para armazenar o gás. A gente chama de headspace. Caramba, Titi, mas você é bilíngue, hein? Bilíngue. Bilíngue é legal. Fala inglês, português e várias porcarias. Aqui eu vou ter então, ó, o volume. Então, antes, olha o que está acontecendo. Eu não vou fazer esse exercício aqui em forma de matemática. Eu vou fazer esse exercício em forma de malícia, nas manhas. O recipiente tinha 250 e a glicerina tinha 200. Então, o volume aqui, o espaço, era de 50. Essa era a diferença. E aí, o que aconteceu? Depois, a hora que ele atinge os 70 graus Celsius, eu vou ter um recipiente e uma quantidade de glicerina. Esse volume, ele passa a ser 250,3. Porque ele disse que a dilatação do recipiente é 0,3. Ele falou ali no exercício, hein? Você não estava prestando atenção? Ah, velho. E aqui agora passa a ser 205 centímetros cúbicos o volume da glicerina. Porque ele tinha 200. Quando ele esquenta, ele aumenta o volume. Firmeza? Então, o que vai ser esse espaço vazio aqui? Vai ser simplesmente o 250,3 menos o 205, analogamente ao que eu fiz o desenho antes. Essa palavrinha analogamente é muito da hora, cara. Eu adoro essa palavrinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, o volume vazio, analogamente. Professor de física falando analogamente é zoeira, né, cara? Vai ficar 250,3 menos 205. E aí é só mandar bronca nessa continha aí de menos e você vai encontrar o valor de 45,3 centímetros cúbicos. Esse aqui é o pedacinho ali, o headspace. Firmeza? Então, espero que você tenha gostado da resolução, espero que tenha aprendido também, espero que você compartilhe com o pessoal na escola. Falou, ó, tem um cara que resolve as paradas aqui e dá para entender. Valeu!